Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o deputado estadual Nelson Salles, recém-filiado ao Progressistas, o partido que agora tem 4 deputados estaduais, a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco a gente fala dessa vinda do deputado para o partido, de ser mais um integrante da bancada de oposição. Já já eu chamo o deputado. Antes, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da Copserge, a maior cooperativa do Acre, que gera trabalho e renda para milhares de famílias acreanas. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, estamos de volta aqui. O deputado Nelson Salles, do Progressistas, é o nosso convidado. Deputado, o senhor filiou recentemente no partido e, muito embora já vinha atuando com o perfil de deputado de oposição. Como é que foi essa transição, né? Porque o senhor se elegeu por um partido que hoje integra a Frente Popular, no entanto, manteve sempre essa postura independente. Boa tarde, Rogério. Satisfação mais uma vez estar aqui. Na realidade, nós nos elegemos pelo PV, mas chegou um momento que nós tínhamos um conflito interno. O PV faz parte da base e eu, na oposição, batendo nesse governo que o PV apoia. Então, nós entramos no entendimento, o partido me deu a liberação e nós procuramos um novo caminho. Foi quando nós tivemos o convite do senador Gladys Cameli para abraçar esse projeto dele de candidatura a governador, para vir para o PP num projeto novo, num desafio novo. E desde março do ano passado a gente tem trabalhado dentro do PP, mesmo ainda estando filiado ao PV. E aí a quem eu tenho muita gratidão, devo agradecer bastante ao PV e à direção do PV na pessoa da Shirley, que permitiu que a gente permanecesse ainda na Assembleia Legislativa, usando o nome do PV, aguardando a janela para que a gente pudesse fazer a nossa transferência. Então, deputado, e nesse período o seu mandato se caracterizou por essa postura crítica ao governo da Frente Popular. No entanto, apesar de crítica, muito racional, né, muito lúcida, coisa que às vezes acaba ficando difícil na política, pelo fato de as pessoas estarem muito polarizadas, né, o debate sempre muito polarizado, e aí a serenidade, a razão, às vezes é pouco apreciada. E o senhor sempre se pautou por isso. Quer dizer, como é que o senhor consegue, né, no meio de tanta turbulência, ter essa postura mais serena? Na realidade é assim, é um verdadeiro aprendizado que a gente tem tido ao longo desse mandato, né? Procurar ter prudência, mas acima de tudo a gente precisa perceber que nós estamos lá representando alguém. Porque senão a gente daqui a pouco começa a achar que é representante da classe política. E nós não podemos esquecer que nós somos representantes do cidadão que nos elegeu. E esse viés que a gente fica é uma navalha muito perigosa. Pois é, navalha. Né? É o termo exato para exatamente essa navalha. Para a gente ter cuidado, tomar muito cuidado com a posição, porque muitas vezes, até pelas informações que temos lá, sim, que o cidadão comum não tem, muitas vezes podemos ser levados a pensar só como se fosse uma classe política. Sim. Né? A gente deixa de pertencer à classe que nos elegeu e, de repente, passa a defender os interesses da classe política. Então, é uma linha muito tênue que você tem que fazer esse exercício diário de perceber que você não pode esquecer em nenhum momento quem te levou para ali. Pois é, acaba falando menos, mas falando o que é necessário e sendo coerente. E me parece que isso tem um peso muito maior, junto à opinião pública, na mídia, do que um parlamentar que faz muito barulho, mas que isso às vezes é um pouco vazio, né? Eu acho que nem isso. Talvez seja o meu perfil, eu vim mais do executivo. Sim. Né? Meu perfil era mais voltado para o executivo, eu nunca fui do parlamento. Então eu tive que me acostumar com a vida do parlamento. E talvez, e aí dou graças a Deus por isso, esse perfil, essa forma de agir na Assembleia. Eu procuro ouvir muito,
ouvir os mais velhos, tenho grandes amigos lá, mais velhos no parlamento, que me orientam muitas vezes, alguma dúvida, mas principalmente ouvir o clamor do cidadão comum. A gente está lá para representar ele, como volto a dizer. Pois bem, e essa sua filiação no Progressistas, é o que já foi divulgado na mídia, tem exatamente a intenção de colocá-lo como candidato a deputado federal, muito em breve. Agora, ainda como pré-candidato. Mas essa decisão já foi tomada mesmo? Essa decisão foi tomada em março do ano passado, quando eu recebi o convite tanto do senador Gladys Cameli, como da presidência nacional do Partido Progressista, na época. E desde lá, nós começamos a trabalhar o partido, conhecer as lideranças no interior do partido, já com uma decisão formada de uma pré-candidatura de um novo projeto para deputado federal. E é isso que a gente tem buscado. O PP tem uma lacuna muito grande, desde a saída do então deputado federal lá atrás, Gladys Cameli, para a ascensão dele ao Senado, e o PP não teve mais um deputado federal eleito pela legenda. Então a gente veio buscar isso, a gente está nesse projeto e buscando uma eleição. A candidatura de deputado federal é maior do que a candidatura de deputado estadual, obviamente. E a gente vive, como eu citei agora, num período de muita polarização no debate, e me parece que algumas lideranças políticas acompanham essa desproporcionalidade, se achando muitas vezes mais do que são, né? Eu vou traduzir. Às vezes tem um cabo eleitoral que acha que tem muito voto e não é lá essas coisas. Quer dizer, quando você parte para fazer as alianças, começa a ter dificuldade nisso, né? Como é que tem sido no seu caso? É um exercício, é um aprendizado. Na realidade, eu sempre procurei me acompanhar de pessoas boas. Em qualquer município, em qualquer localidade que eu vou, eu primeiro procuro saber quem são as pessoas. Muitas vezes você acha que está com a pessoa mais barulhenta da cidade é importante e, de repente, você não está com a pessoa mais respeitada da cidade. Sim. Então, eu busco me acompanhar com pessoas que são respeitadas na comunidade para poder, lá na frente, me apresentar como candidato a deputado federal. Esse é o meu exercício. Eu tenho buscado isso, buscado aliados que são representativos na comunidade, mas também que têm o respeito dessa comunidade. E é assim que eu tenho caminhado para a construção desse projeto. Deputado, agora a sua bancada na Assembleia, né, a bancada que o senhor faz parte, tem 4 deputados estaduais. Isso implica num poder de fogo maior, inclusive no tempo de tribuna. Isso como é que tem sido trabalhado no parlamento? Não, graças a Deus o PP, desde o primeiro momento, sempre me acolheu. Os deputados, colegas, o Wendy, Nicolau, o Gerli, quem eu mando um abraço, na realidade sempre me receberam muito bem. Mesmo antes de eu me filiar, me trataram como membro do partido. E eu só tenho a ser grato, porque eu tinha meus 2,5 minutos na tribuna. Hoje eu já pude exercitar os 10 minutos na tribuna. Então, você tem mais tempo, você tem uma bancada e um partido forte que te dá um respaldo, né? Você tem uma bancada a nível federal que também te dá um suporte muito grande. Você tem um senador da República que está bem avaliado, se Deus quiser vai ser nosso futuro governador. Então, tudo isso soma para que a gente possa ter um mandato mais efetivo, um mandato mais propositivo para o Estado. Deputado, analisando o perfil da bancada de oposição na Assembleia hoje, né, alguns deputados não deixam dúvidas de que, de fato, fazem oposição com coerência, com firmeza. No entanto, outros já demonstram, por exemplo, que no segundo voto para Senado vão apoiar um candidato do PT. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu não julgo os colegas, eu falo de mim, né? Eu sou um deputado de oposição e peço voto para a oposição. Eu não concordo com o governo que aí está. Eu faço um embate diário com ele. Eu sou contrário a várias ações desse governo ou a falta de ação desse governo. Então, eu falo por mim. Eu sou candidato, pré-candidato a deputado federal, dentro do Progressista. Nós temos um candidato a governador, pré-candidato a governador, que é o senador Gladys Cameli. O nosso vice já é o Major Rocha. E os nossos 2 senadores estão definidos. Então, sobre mim eu falo. E aí, lá na frente, as pessoas vão poder me cobrar sobre isso. Sobre os colegas, eu prefiro não. Cada um é responsável pelos seus atos. É verdade. Agora, deputado, em relação à campanha, tudo indica que será uma disputa muito renhida, né? E como é que o senhor vê esse processo e, sobretudo, a postura do eleitor, que me parece estar muito com o pé atrás com a classe política? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo o pior momento para ser político, para estar no exercício de uma função pública. Tem muitos lugares nesse país que eu não me apresento como parlamentar, Rogério, sim, porque eu não sei como vão me receber.
né? Então é assim, nós somos responsáveis por tudo que fazemos e nós vamos ser julgados. O nosso prazo de validade está vencendo, né? E o cidadão, ele está muito atento a isso. O eleitor hoje não é o eleitor de 10 anos atrás. Hoje nós temos redes sociais, todo mundo é um fiscal, todo mundo é um repórter, todo mundo que tem um celular hoje pode te causar muitos constrangimentos. Os escândalos dos áudios vazados, né? Nós temos aí exemplos aqui, não precisa ser nem a nível nacional. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Para a gente encerrar, deputado, as cobranças que o senhor faz no parlamento, as críticas ao governo, e sempre falando aquilo que o senhor lembrou no início, representando o povo. Mas o senhor tem obtido respostas? Olha, eu confesso que a gente tem um pouco de frustração também. Você ser deputado dentro de uma bancada de oposição, muitas vezes você deixa de contribuir mais com a tua região, por exemplo, a minha região de Sena Madureira. Nós temos a questão das emendas parlamentares, por exemplo. Por 2 anos eu pus as emendas para o município de Sena Madureira para a compra de combustível, para a reabertura de ramais. Mas esse governo nunca liberou essas emendas, né? Agora, no ano passado, graças a uma emenda minha, a uma emenda constitucional minha, nós aprovamos a emenda impositiva, né? Mas dentro das condições que foi negociada também com o governo. Ou seja, você só aplica ou para a saúde ou para a segurança. Se for assim, o governo autorizava a bancada a votar. E graças a isso nós conseguimos aprovar. Esse ano vamos ver como é que vai ser, né? Então nós temos as nossas frustrações com relação a isso. O projeto federal se torna mais interessante porque a gente pode contribuir de forma maior para o Estado e de forma efetiva com a região. A gente sabe que os nossos municípios hoje, eles são voltados especificamente e são bancados por emenda parlamentar. É verdade. Né? Nossos prefeitos vivem passando pirezinho por aí. Então, existe a frustração, mas também existe um aprendizado e uma gratidão muito grande. Muito bem, conversei aqui com o deputado estadual Nelson Salles, do Progressistas. Muito obrigado, deputado. Eu te agradeço. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.